Fala pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Benoliel e já participei algumas vezes do Rio Gastronomia. E eu acho uma delícia. Mas como a gente ainda não pode se juntar daquela maneira que a gente gosta, eu fui convidado para apresentar essa série gravada aqui, em São Paulo, no Farol Santander, em comemoração aos 10 anos do Rio Gastronomia. E para essa aula, eu tô com a chefe instrutora e coordenadora de pesquisa do Senac RJ, Gisela Brandt, e o chefe consultor de gastronomia, Oswaldo Gorski. Gorski? É isso aí. E vou mostrar hoje pra gente fermentados e a sua utilização. Pelo que eu entendi, é um risoto de limão fermentado. Olha, é um risoto de limão fermentado. Não sei, a gente sabe fermentar limão? Então, a gente vai tentar aqui É hoje. difícil? Vocês me ensinam? Não, então, se você aprender, vai todo mundo em casa, vai fazer também igual. É isso, porque... Vamos ver se a gente consegue. Gisela, a história é a seguinte, tem que ficar ligado no passo a passo, porque as receitas vão estar onde, Oswaldo? Nos canais do Rio Gastronomia. Então fiquem à vontade, se esparramem, eu tô aqui com vocês, se vocês precisarem, me usem. Beijo, boa aula, hein? Valeu! Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivo. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça. A chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia hoje. Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benoliel, junto com Stella Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes e brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Naturgy. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento, tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Olha só, então a gente vai começar aqui fazendo um caldo de legumes. E a gente tem aqui um pouco de cebola, Alho poró. talo do alho poró, né, a parte de cima, uns talos de salsinha, tem salsão, Ou aipo, mesma coisa. cenoura, alho poró, cebola, cenoura, Ele tomilho. deixou o tomilho pra falar por último, que ele ama tomilho. Isso, aí ela me mandou começar fazendo o caldo e ela tá se metendo. Então eu vou fazer o meu caldo e você depois faz a tua parte, que é o limão. Pega a água. Então, a gente vai colocar aqui um pouco de água.
nesse caldo e a gente vai deixar ele cozinhar no mínimo uns 30, 40 minutos mais ou menos. O ideal é que ele cozinhe 2 horas em fogo lento, tá? Para que a gente consiga extrair desses legumes todo o sabor que eles podem nos trazer para nossa preparação. Maravilha. 2 horas depois nós temos o caldo. A gente tem o caldo aqui, certo? Então a gente já tá com o caldo pronto para fazer o risoto. Esse aqui tá pronto, a gente guarda. Tá aqui nosso caldo. A gente precisa agora de uma panela pra gente começar nosso risoto. Gente, peraí, para tudo. Mas esse aqui não era de fermentar de Saula? Então, vamos. Enquanto o meu caldo, que eu já fiz, que já tá pronto, você Nosso faz caldo. o limão. Você faz o limão. Não, nosso Isso, caldo. você começa. Não vou fazer limão agora, não. A gente vai começar porque ele corta a cebola super bem. Ele vai então cortar vamos uma lá, cebola vamos aqui. lá. E aí a gente vai começar a fazer um risoto. Que a gente vai colocar um pouquinho da cebola aqui. Pra quê? Com azeite, com manteiga, que você quer? Azeite, né? Azeite. Beleza. Então, quando a gente descasca a cebola, não sei se a câmera consegue pegar aí, a gente descasca sempre nesse sentido e mantém a raiz inteira, a gente não tira a raiz, só aquela parte da terra, tá? Por quê? Porque isso é que vai dar estabilidade na cebola na hora que a gente for cortar ela. Então a gente vai cortar ela ao meio, bem no meio da raiz e manter a raiz aqui para manter a estabilidade. A estabilidade é para quê? Para dar segurança na hora que você estiver cortando, para que você não se corte, para que ela não escorregue, para que você consiga ter um corte preciso e todo ele do mesmo tamanho. Então a gente vai dar um corte aqui, outro aqui. Tá nervoso, né? Parece que você vai cortar metade dos dedos. Mas Então, ele corta bem bonito, bem ó. fininho. Por quê? A gente faz esse corte bem fininho aqui e aí depois a gente só vem aqui, ó. Cuido para não tirar um pedaço do dedo, cortando aqui e a gente vai ter uma cebola bem quadradinha, bem igualzinha. É quase o que a gente chama de brunoise. Tá bom já, pro pessoal me desanimar. Não precisa cortar a cebola bom. inteira, não. Então, Coloca um pouco aqui. a cebola tá aqui cortadinha, já tem azeite aqui. Colocamos um pouquinho Vamos de colocar azeite. um pouquinho de cebola. Um pouquinho dele Pronto. é bem pocão, mas enfim, Bem muito. generoso. Bem generoso. Porque a gente está usando aqui, a gente tem 300 gramas de arroz, então para também não ficar uma proporção muito ruim, tá? Então, aquele pedacinho de cebola que sobrou, a gente vai colocar ele no caldo aqui. Vamos começar o seguinte aqui, ó, botar pra cozinhar a nossa quinoa. Por que que a gente vai cozinhar uma quinoa aqui pra finalizar o prato? Porque senão seria um risoto de limão, suco de limão e um limão fermentado que já vai dar uma bosta. Mas vamos em pensar que você tá aqui, tipo, recebendo alguém bem bacana, como o Pedro, pra degustar esse risoto. Então ele tem que ficar o quê? Impressionado. A gente vai cozinhar uma quinoa aqui, que é uma quinoa bicolor. Tricolor, tem razão. Então a gente vai cozinhar essa quinoa. Pra gente cozinhar essa quinoa, a gente precisa que a água esteja fervendo. Vamos colocar a quinoa e não vai ligar pra ninguém esquecer essa quinoa aqui dentro. Essa quinoa só tem que abrir assim, ó, pá. Ela tem o quê? Ela tem uma... Auréola. Obrigada. Uma auréola, que assim que ela abrir, quinoa tá maravilhosa pra ser tirada, escorrida e depois douradinha no azeite. Pode ser no óleo? Não, né? Que a gente é mega chique. Azeite. Então tá, enquanto isso aqui tá fervendo e enquanto essa cebola aqui está ficando transparente, vamos pro limão, não é isso? Isso, você Pronto, começa lá com o limão. Chegamos na hora do limão fermentado, que é moleza, molezinho. Por que serve a gente comer um limão fermentado? Cara, um sabor super diferente. Nesse momento vai ser também um produto super o quê? Bacana, bom pra sua saúde. A gente vai colocar, isso aqui é muito simples, tá inclusive no nosso livro da pesquisa que a gente organizou junto com a Juliana Jucá. Então, pega o nosso livro aí. Claro, fazer um jabarzinho aqui, ó. Cozinha de inovação. O livro é o resultado de... A pesquisa de cozinha no Senac, ela tem mais ou menos uns 7 anos. E esse livro é o resultado de tudo aquilo que a gente achou que foi bem sucedido nos últimos 5 anos, né? Então, tudo aquilo que a gente considerou que foi bem sucedido nos últimos 5 anos, a gente fez uma coletânea desse material, selecionou o que a gente considerou as melhores receitas ou aquelas que a gente ficou
mais impressionado com o resultado, porque pesquisa de cozinha é isso, né? Bom a gente dizer que a gente tem material para fazer o segundo livro? A gente tem, mas vamos falar do primeiro. Já. Mas vamos falar do primeiro, por enquanto, que era o seguinte. Então, tudo aquilo que a gente acha que foi legal, que a gente achou que teve um bom resultado e que foi um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, a gente colocou nesse livro. Aqui a cebola já está refogada, certo? Já está macia. Eu vou colocar o arroz, certo? Vai mexer um pouquinho. Refogar rapidamente. E aí, cuidado aqui nessa parte para não queimar a cebola e nem o arroz. Mas a panela tem que estar quente. Então, já refogou aqui um pouquinho. Vou colocar aqui um vinho branco. Cuidado com o vinho branco. Se for um vinho muito frutado, ele vai ficar presente depois no final do risoto, certo? Se for um vinho muito barato também vai ficar horrível. É. Então é melhor comprar um vinho pelo menos médio. Quando a gente coloca o vinho aqui, tem que fazer esse barulhinho aqui. E aí a gente tem que deixar até esse vinho evaporar 100% e ficar seco de novo. Para aí a gente começar a colocar o caldo, que tem que estar fervendo, tá? Agora que o vinho já secou, que tá sequinho aqui, que tá de novo como estava antes de eu colocar o vinho, bem seco, certo? Eu vou começar a colocar o caldo. A gente vai colocar o caldo, de preferência fervendo. Esse aqui tá quente, mas não tá fervendo, até cobrir o arroz para iniciar o risoto. A gente vai cobrir o arroz completamente. E depois a gente vai colocando o caldo aos poucos, conforme esse líquido vai secando. Tá? Então eu vou mexer aqui, esperar ele ferver. Enquanto isso, a gente vai cozinhar a quinoa. Vamos colocar a quinoa na água. Fervendo. Na água fervendo. E aí, Gisela, como é que vocês se conheceram? Foi por causa do Senac? Então, pois é, a gente se conheceu no Senac. Aham. E lá se vão um bocado de anos, né? Alguns, é. Pra ir uns 11, por aí. Acho que a gente não conta. Tipo, mais que 5 a gente não diz quanto é. Mais que 5 não. Então, tipo, alguma coisa. Bem mais que 5. E somos hoje, continuamos parceiros lá no Senac. A pesquisa do Senac é feita pelos alunos do Senac, importante dizer isso, porque tem alunos e ex-alunos que estão lá há 7 anos. Na pesquisa de 6 meses rola uma prova, a gente faz uma prova, e aí o pessoal entra para a pesquisa e a gente pensa nos temas mais loucos do universo. Pode ser um papel comestível, pode ser um fermentado, ou pode ser simplesmente uma mandioca. O importante é a gente pensar, testar e dividir muitas ideias. Não é isso? E pensar fora da caixa, que é o que a gente, que é o objetivo do nosso trabalho lá. É fazer o não convencional para ver que resultado que a gente chega. Ou tudo aquilo que é diferente e pouco conhecido, como frutas da Mata Atlântica, que a gente já desenvolveu há um tempo atrás uma linha de vinagres com frutas da Mata Atlântica. Todas essas coisas que não são comuns ao nosso dia a dia. Ou algumas coisas muito comuns, como diz a Gisela, e que como a gente poderia tratar isso de uma maneira muito diferente de como ela é tratada regularmente. Peraí, a gente precisa dar uma paradinha e escorrer essa quinoa aqui, senão vai dar erro. Ó, estamos escorrendo essa quinoa aqui. Fiz tudo ao contrário pra você, né, Adora? Pronto, vai agora. Maravilha! Escorremos a quinoa. Vamos mostrar perto da câmera como é que fica a quinoa? Essa quinoa que tá cozidinha, a gente vai fritar ela no azeite, né? Então a gente precisa de uma frigideira. A gente tem uma frigideira? Temos uma frigideira. Tem. Maravilhoso! Rola uma frigideira aqui. Enquanto isso, eu vou mexendo meus risotos aos poucos. Azeite. Certo. Eu trabalho no risoto e a Gisela faz o resto da confusão. Vai virar aquilo ali, ó. A gente vai virar essa quinoa que já escorreu, tá super sequinha. Nesse azeite.
e vai deixar ela aqui até ela fritar. Esse aqui tá ligado? Tá. Teoricamente, né? Então tá ótimo. Pronto, bem dentro do azeite essa quinoa. Nossa, a gente tá rico, né? Olha quanto azeite. Vai ficar incrível isso. Enquanto você tá fazendo o risoto, vamos explicar o limão? Que é uma coisa mega simples. A gente pega um vidro, bota um pouquinho de sal grosso aqui no fundo do vidro, vai colocando limão, vai colocando um pouquinho de sal, colocando mais limão, mais sal. Não tô exagerando no sal, reparem. Mais É bastante limão. sal, tá? Estão vendo aqui que o suco tá ficando? Tá cobrindo, aí tem um macete. E olha a quinoa aqui que linda, tá fritando, ó. Ó, um macetinho pra, se você não quiser ter muito trabalho de ficar apertando esse limão, aí você pode pegar um pouco de limão, que eu coloquei aqui, ó. A gente tá colocando aqui só para cobrir. Maravilha. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui, ó. Esse suco de limão vai subir, olha que espetáculo. Subiu. Mas a gente vai ensinar um macetinho para esse limão ficar coberto dentro do suco, ó. A gente pode pegar um saquinho com um pouquinho de água filtrada e colocar aqui para ele empurrar, tá? E fechar. Vou botar menos um pouquinho de água. Pera aí, vou apertar mais aqui que eu não quero abrir o saco. Tem alguma quantidade, sei lá, meio quilo de limão para Não. gramatura de sal? Na verdade, para 500 gramas, mais ou menos umas 2 colheres e meia de sal. De sal, beleza. Colher de sopa. É, colher de sopa. E aqui, ó, o risoto eu fui colocando o caldo. Agora chegou no momento que a gente vai parar de colocar o caldo para esperar ele secar. Por quê? Porque depois de 10 minutos nesse cozimento aqui, ó, com essa quantidade de água aqui do arroz submerso, eu já posso parar de colocar líquido. E aí eu vou colocar líquido só no final para ajustar. Por quê? Para eu ter o grão al dente e não hidratado o suficiente que ele começa a quebrar, começa a se desmanchar, tá? Então é só esse o cuidado que tem que ter com o risoto. É cuidar para ficar o grão al dente e não deixar que ele quebre. Vou voltar aqui pro limão rapidinho. Ó, o limão que ele precisa ficar submerso no suco de limão. E aí a gente vai tampar. E esse frasco, ele vai ficar no Rio de Janeiro uns 5 dias, fora da geladeira. Aqui em São Paulo, 7 a 8 dias, se tiver um clima mais frio. Só isso. O que você vai ter no final disso? Pega ali, Osvaldo, um pronto que a gente trouxe. Você vai ter um produto que a gente vai abrir, mostrar pra vocês aqui, ó, que a gente vai aproveitar só a casca do limão. E essa casca do limão, ela vai ficar meio agridoce. Então a gente vai finalizar esse risoto com essa casca, vai dar um gosto super diferente, correto? Correto. Então, Para não ficar um risoto só de limão siciliano, como normalmente se faz, que é colocar um pouco de suco de limão e as raspas do limão. A gente tentou fazer ele um pouquinho diferente e trazer uma bossa para ele dentro daquele trabalho que a gente desenvolveu ali justamente para essas coisas, para colocar pequenos detalhes naquilo que é óbvio, naquilo que é clássico. Vou provar aqui esse grão de arroz, que tá um pouquinho al dente ainda. e a gente não botou sal. Falta cozimento e eu não vou colocar mais líquido. Olha aqui o ponto que ele tá. Com esse líquido que tá aqui, é o suficiente para eu cozinhar ele. Então eu vou desligar o fogo. Agora eu vou colocar um pouco de sal. Tá todo mundo se perguntando, não tinha sal até agora? Não faz muita diferença. Uma colherinha de sal. Quer colocar pimenta também um pouquinho, não? Se tiver uma pimentinha aí, a gente moe aqui. Temos pimenta? Ó, a quinoa tá fritando. Aqui, ó.
Vou passar um álcoolzinho. Obrigada. Olha só. Fritando, ela começa a saltar assim, ó, pra fora da panela. Tá pronta. Não tá? Mas Você vamos quer deixar dourar mais um bocadinho? Tá ok. Vamos deixar. Toma aqui, teu sal, Então- tua pimenta. Aqui, ó, esse líquido aqui, ó, eu vou desligar esse caldo também, que tava quente, ó, aqui, ó. O ponto de fervura do caldo que eu falei pra vocês é esse aqui, tá? Colocar aqui uma pimentinha. Já vou te dar o suco, né? Que é agora ou que é depois? Pode dar o suco aqui. A gente tá usando limão amarelo, né? Limão siciliano. Siciliano. Pode espremer aqui. Vamos botar o quê? Meio limão? Acho que isso aqui não chega a meio limão, um pouquinho mais. Aí. Aí agora a gente prova. Por que a gente tem que provar? Antes de seguir colocando o limão. O limão não é uma medida exata. O limão pode estar um pouco mais ácido, menos ácido, um pouco mais forte. Então, a gente vai de novo provar. Essa finalização é importante que vocês provem várias vezes. Um pouquinho mais de limão, Gi, por favor. Oi? Um pouquinho mais. Colocou? Coloquei. Vai mais? Um pouquinho mais. Aí, tá bem suave. Agora eu vou pegar um pouquinho desse limão aqui que a gente tem e vou colocar umas raspinhas aqui. Muito pouco, tá? E um queijinho? Depois. Aqui, ó. Um cantinho do limão só, tá? Pra não ficar muito forte. Senão vai ficando amargo demais, tá? Tem que ter esse cuidado para não ficar muito amargo. Aí, esse aqui eu vou lavar para colocar o queijo. Mexer aqui. Um pouco da manteiga gelada. Vamos escorrer já já. Em cubos. Tudo isso com o fogo desligado, tá? Esse processo final aqui, os italianos chamam de mantecatura. A mantecatura é feita com a manteiga e o queijo com o fogo desligado. Não se coloca a manteiga no fogo ligado, tá? Para fazer essa finalização do risoto. Por quê, professor? Porque uma das explicações é que a manteiga, a gordura separa do leite e fica aqueles olhinhos de gordura e o leite some lá dentro, tá? E a gente quer dar cremosidade, então a gente quer que a manteiga derreta de maneira natural aqui, não é aquela coisa de ficar uma manteiga derretida e separada, gordura de um lado, manteiga do outro. A ideia aqui é dar uma cremosidade. A gente precisa desligar nossa quinoa. Tá pronto o risoto aqui, vamos Tá lá, bem Gi. douradinha. Vamos. Dá o Você quer um pratinho prato? aqui. Peraí. Escorrer aqui rapidamente essa quinoa. Ó, vocês conseguem ver a cremosidade que eu tô falando aqui, ó. Se você achar que o risoto tá um pouco seco, mesmo que você já tenha colocado a manteiga, não tem problema colocar um pouquinho de caldo quente, tá? Depois. Eu vou poder provar daqui a pouco? Vai, mas se gostar, faz a cara bonita. Se não gostar, faz a cara mais bonita ainda. Fechado. Ó, a gente tá escorrendo aqui essa quinoa pra ficar bem sequinha. E vamos temperar ela agora com um pouquinho de pimenta. Só um pouquinho. Vou passar aqui pra vocês. Obrigada. Ó, e flor de sal, né? O que falta aqui, né? Falta o queijo. Só colocar o limão fermentado, vai finalizando o prato, né? Então, uma quantidade generosa aqui de queijo, certo? Vou misturar de novo. E aí, aquilo que eu estava falando antes. Se achar que ele começou a secar, que ele tá perdendo um pouco, a gente não tem nenhum problema que a gente venha com um pouquinho de caldo para que ele chegue cremoso
no prato. A gente vai precisar de uma colher de sopa pra empratar, né? Ele tem que estar bem úmido. Uma colher? Tem. Tá? Aqui a cremosidade que a gente estava falando, ó. Vê que ele tem líquido ainda, certo? Passa pro patrão aí. Ah, tudo de maravilhoso. Os Eu brutos. já estava pensando. Ih, Pra finalizar, aqui, deixa eu agora dar um acabamento aqui. pegar outra colher aqui. Olha aí. Pegar essa colher aqui. Pra servir um pouquinho mais. Aí. Olha, uma colher aqui. Agora a Gi vem com o limãozinho aqui, Gi. Ó, e vê que ele começa a secar, ó. Mas o que que eu preciso? Eu preciso manter essa cremosidade aqui. Fechar esse buraquinho aqui, você vai botar um brotinho. Vou botar uns brotinhos aqui que estão lindos. Olha esse aqui, eu acho que pode ser esse aqui. Vai. Ah, a gente não falou uma coisa importante, né? Depois desse tempo fora da geladeira, você guarda o limão quase que pra sempre na geladeira, né? Vai durar uma vida, tem um ano na minha geladeira. Olha que coisa linda que eles conseguiram aqui pra gente. E a quinoa, né? Espacinho pra quinoa. É, me dá mais um limãozinho daí. Dá vontade de usar todos. Usa todos, Oswaldo. Não. Mas vai ficar muito estranho. Aí, tá bom. Vai mais um? Mais um. E a quinoa. Da A gente pode quinoa daí. caprichar. Mas aí coloca desse lado de cá pra ficar bonito. A gente encosta aqui. Nesse cantinho aqui. Aí, aqui. A quinoa tá bem sequinha. E a gente vai fazer um cantinho aqui de quinoa. Também não é muito. Também não é pouco. É isso, gente. Queria agradecer ao presente que vocês me deram. Porra, adorei. A gente adorou dar esse livro pra você, não foi, Oswaldo? Então, já tá Obrigado. autografado. Então tá, foi maravilhoso, gente. Obrigada. Foi Valeu ótimo, espero que vocês mesmo. gostem. Ó, Tava gente, gravação. compra. O livro é nosso. Muito obrigada, tá? Foi ótimo. Tchau. Ah, vou levar Vai meu levar livro. comida, vai levar o livro. Gente, como assim? Cortou? Podemos ir lá? Pau!